A gente define a cultura organizacional como sendo o conjunto de padrões de comportamento que são encorajados e permitidos por sistemas, mecanismos de controles e símbolos, e tudo isso foi constituído e vive permanente evolução a partir de valores e crenças de líderes do passado e do presente. Então, os líderes do passado e do presente, à medida que as organizações vão aprendendo o jeito de se fazer, o jeito certo de se fazer para elas, eles vão criando e desenvolvendo intuitivamente, intencionalmente, muitas vezes, o que a gente chama de sistema geral de consequências. Isso orienta o comportamento das pessoas, encorajando e permitindo. E uma peça importantíssima do sistema geral de consequências é o próprio líder, que ele diz ok o que você fez ou não. Então, aqui, na nossa definição, o que a gente acredita é que tem 3 pontos aqui mega relevantes que definem, que são os líderes, as líderes, a liderança de uma maneira geral, os seus valores e o conjunto de sistema que orienta o comportamento. Então, essas 3 são 3 âncoras chaves da definição e é para isso que a gente olha quando a gente olha para o processo como um todo. Então, esse é um fundamento. Por que é importante falar sobre isso? A gente acredita o seguinte, as organizações não mudam, quem muda é a liderança, quem mudam são as pessoas mudam a partir da liderança. Então, existem processos muito fortes de gestão de cultura por comunicação muito forte. A comunicação também é importante, mas a gente acredita que o pedaço realmente mais poderoso da evolução das organizações, ela passa pela evolução da liderança. E esse pedaço é o pedaço importante, a evolução das pessoas. Um outro fundamento que é importante é que é olhar para as dimensões de gestão estratégica. Aqui eu estou falando para a estratégia como uma dimensão. Aqui dentro eu coloco todos os aspectos do mundo funcional, os aspectos mecanicistas do negócio, as escolhas que estão mais dentro do campo racional. E a estratégia ela é formulada e executada pela liderança. Liderança essa que, por sua vez, é quem também forja a cultura. E essa cultura ela deve sustentar a estratégia. Então, olhar a cultura de forma isolada, como, quero ver qual é a nossa cultura, quero que a cultura seja bacana. O que a gente acredita e postula é que a cultura bacana, a cultura forte, a cultura poderosa é aquela que faz frente a sustentar e apoiar os desafios estratégicos. Então, olhar para a cultura significa e formular e trabalhar e fazer a gestão da cultura é para fazer frente, dar resposta aos desafios estratégicos. Aqui é que faz sentido. Não tem cultura certa, não tem cultura errada. Então, a cultura forte é aquela que sustenta a estratégia do negócio, é aquela que está alinhada com a liderança. Então, o papel, a importância central de toda a dinâmica é estreitar o nível de alinhamento dessas 3 dimensões. E um pedaço importante do que a Ju trouxe aqui, e é o que a gente procura entregar de valor nos projetos que a gente faz, não é um projeto de cultura, é a instrumentalização das organizações para que elas internalizem o processo de gestão de cultura intrínseco ao processo de gestão estratégica. Porque, como a Ju falou, os desafios vão mudando. As coisas vão mudando. Aquele que é um desafio estratégico de 2022 vai ser diferente de 2023, vai ser diferente de 2024. E a pergunta que a gente faz, o que é que eu faço aqui com a minha estratégia e com o meu mundo funcional para poder fazer frente aos desafios? Eu tenho um conjunto de perguntas. A liderança está pronta para isso, eu tenho outro conjunto de perguntas. A cultura está sustentando tudo isso, então isso precisa ser visto de forma simultânea e permanente. Então, essa uma outra fundamentação que é importante. E a terceira fundamentação é olhar a cultura em camadas. E para olhar a cultura em camadas, nós precisamos olhar para o centro de tudo, que é o conjunto de valores e crenças que elas devem ser compartilhadas, as pessoas terem o mesmo entendimento do senso comum do que as coisas signifiquem, e elas devem ser congruentes com o conjunto de sistemas, de regras, de processos. Então, a gente não vai conseguir, por exemplo, um sistema colaborativo se as metas são individuais e todo o sistema de recompensa e de reconhecimento ele é individual. Então, quer dizer, se eu quero um significado de um sistema, de um processo, de uma cultura colaborativa, os sistemas eles têm que privilegiar, premiar e reconhecer as ações e as alternativas de colaboração entre os grupos. Da mesma forma que isso tem que ser congruente com
os comportamentos da liderança e os seus rituais, e que naturalmente vai ser expresso nos artefatos, nos símbolos e no ambiente como um todo. Então, formular um ambiente para que ele seja congruente com aquilo que eu quero de significado, mas que é importante que ele também seja congruente com os sistemas e com o comportamento da liderança. Então, não é colocar simplesmente uma mesa de bilhar, uma piscina de bolinha e um escorregador no hall principal que vai fazer com que a cultura ela seja uma cultura ágil, uma cultura descolada. Não.